O jovem respirou fundo antes de falar. A mesa estava cheia, mas o clima pesado. Sua família conversava como em qualquer noite. Ninguém imaginava o que ele diria a seguir. As mãos dele tremiam discretamente. O coração batia mais rápido que o normal. Era o momento de revelar sua decisão. Ele disse que não seguiria o caminho esperado. Falou que não continuaria vivendo o sonho deles. Explicou que tinha um sonho próprio. Um sonho que não cabia naquela casa. O silêncio caiu como um peso no ar. Olhares se cruzaram cheios de espanto. Ninguém respondeu de imediato. Então ele foi direto e sincero. Disse que deixaria os estudos formais. Que seguiria aquilo que acreditava de verdade. Que precisava tentar, mesmo com medo. A voz falhou, mas ele continuou. Falou de propósito e de esperança. Falou do futuro que enxergava. A primeira reação foi de incredulidade. Alguém riu, achando que era brincadeira. Outro balançou a cabeça em desaprovação. A palavra loucura foi dita em voz alta. Chamaram aquilo de irresponsabilidade. Disseram que ele estava jogando a vida fora. O jovem apenas ouviu, em silêncio. A família começou a listar seus erros. Disseram que ele não sabia o que fazia. Que o mundo não perdoa quem sonha demais. Que sem seguir regras, ninguém vence. Cada frase machucava mais que a anterior. Mas ele manteve o olhar firme. Mesmo com o peito apertado. Alguém o chamou de fracassado. Disse que ele nunca chegaria a lugar algum. Que estava envergonhando a família inteira. Que deveria obedecer e parar de sonhar. O jovem sentiu o rosto queimar. A dor era visível em seus olhos. Mas ele não voltou atrás. Tentou explicar mais uma vez seu sonho. Falou de planos que vinha guardando sozinho. De noites pensando em desistir de tudo. Mas também de noites cheias de esperança. Ninguém quis ouvir até o fim. As vozes se sobrepuseram à dele. O julgamento já estava feito. Disseram que ele estava sozinho agora. Que não teriam responsabilidade por sua escolha. Que não poderiam apoiá-lo naquele caminho. Alguns viraram o rosto em desprezo. Outros apenas se levantaram da mesa. A rejeição foi fria e direta. Como uma porta se fechando. O jovem sentiu o peso da decisão. Não era apenas sobre um sonho. Era sobre perder o apoio de quem amava. Sobre caminhar sem aplausos ou proteção. A garganta apertou, mas ele não chorou. Sabia que aquele era o preço. E estava disposto a pagar. Naquela noite, ele foi dormir diferente. Não porque tivesse certeza do sucesso. Mas porque escolheu não viver arrependido. Mesmo sendo chamado de fracassado. Mesmo sendo rejeitado pela família. Ele ainda acreditava no próprio sonho. Quando ninguém mais acreditava. Nos dias seguintes, a casa ficou estranha. O jovem já não era tratado da mesma forma. As conversas pararam quando ele chegava. Os olhares eram frios e distantes. Era como se tivesse cometido um crime. A rejeição silenciosa doía ainda mais. Ele se sentia invisível ali. Ele tentou agir normalmente, mas não conseguiu. Cada passo dentro da casa pesava. Ninguém perguntava sobre seus planos. Ninguém desejava boa sorte. A decisão dele virou motivo de vergonha. A família falava como se ele não estivesse. O isolamento começou ali. Pouco tempo depois, veio o ultimato. Disseram que ele precisava escolher. Ou voltava atrás, ou sairia de casa. Não havia meio termo, nem diálogo. O jovem sentiu o chão desaparecer. Mas sabia que não poderia mentir. Escolheu continuar com o sonho. Arrumou poucas coisas em silêncio. Uma mochila, algumas roupas e coragem. Não houve despedida calorosa. A porta se fechou sem abraço algum. Do lado de fora, a noite era fria. Do lado de dentro, o vazio era maior. Ele estava oficialmente sozinho. Os primeiros dias foram mais duros que imaginava. O dinheiro era pouco e acabava rápido. Dormia mal, comia quando dava. O medo começou a crescer. A dúvida visitava sua mente toda noite. Mas o sonho ainda estava vivo. Mesmo cercado pela incerteza. Ele tentou colocar seus planos em prática. Buscou oportunidades, bateu em portas. Ouviu muitos não no caminho. Alguns riam do que ele queria fazer. Outros nem o levavam a sério. Cada rejeição machucava fundo. Mas ele continuava tentando. Em alguns momentos, pensou em desistir. Lembrou das palavras duras da família. Fracassado, iludido, irresponsável. Essas vozes ecoavam na mente dele. A vontade de voltar atrás surgiu forte.
mas algo dentro dele resistia. Uma força silenciosa o empurrava. Houve noites em que chorou sozinho. Sentado, olhando para o nada. Perguntando se tinha feito a escolha certa. O silêncio era o único companheiro. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. A família parecia distante demais. Como se ele nunca tivesse existido. Mesmo assim, ele acordava cedo. Sabia que ninguém faria por ele. Cada pequeno avanço era conquistado à força. Aprendia errando, errava tentando. Não havia aplausos nem reconhecimento. Apenas esforço e persistência. Dia após dia. Tudo começou a mudar de forma inesperada. Uma oportunidade surgiu quando ele menos esperava. Algo simples, mas com grande potencial. O jovem reconheceu aquilo na hora. Era o momento que tanto aguardou. O coração acelerou como nunca antes. Ele sabia que precisava arriscar. Sem pensar duas vezes, ele se dedicou por completo. Colocou ali tudo o que tinha aprendido. Cada erro do passado virou vantagem. Cada rejeição virou alerta. Ele trabalhou dias seguidos sem parar. Movido por foco e determinação. Não podia desperdiçar aquela chance. Os primeiros resultados apareceram rapidamente. Diferentes de tudo que já tinha vivido. Dessa vez, não era apenas esperança. Era algo concreto e crescente. O jovem mal conseguia acreditar. Mas manteve os pés no chão. Sabia que ainda era o começo. Com o tempo, as oportunidades se multiplicaram. Uma conquista levava a outra. O nome dele começou a circular. Pessoas passaram a procurá-lo. Algo impensável meses atrás. Ele ainda lembrava das noites vazias. E isso o mantinha humilde. A rotina mudou completamente. Agora ele tinha escolhas. Poder dizer não também era novo. O medo começou a dar lugar à confiança. A vida ganhava uma nova forma. Mas ele não esquecia de onde veio. Nem de quem duvidou dele. Em pouco tempo, o que era pequeno cresceu. O sonho virou um projeto sólido. Os ganhos começaram a se destacar. O jovem percebeu que tinha vencido. Não apenas financeiramente. Mas emocionalmente também. Ele não era mais o mesmo. A segurança voltou aos poucos. Não aquela baseada na aprovação. Mas na própria capacidade. Ele já não precisava se justificar. O passado perdeu o controle sobre ele. Agora, quem decidia era ele. E o futuro parecia possível. Mesmo distante, a família ainda ignorava tudo. Viviam acreditando na antiga versão dele. Aquela do jovem que fracassou. Ninguém imaginava sua nova realidade. O silêncio continuava sendo sua escolha. Não por medo, mas por maturidade. A verdade aguardava o momento certo. A virada estava completa. O jovem havia conquistado estabilidade. O sonho já dava frutos reais. Mas algo ainda faltava. O capítulo final não era sobre dinheiro. Era sobre reconhecimento e verdade. E ele sabia disso. Com o tempo, o crescimento se tornou evidente. O jovem já não lutava para sobreviver. Agora ele expandia aquilo que construiu. Novos projetos surgiam com frequência. As decisões eram estratégicas e firmes. O medo que antes dominava sumiu. No lugar, havia clareza e visão. As pessoas começaram a admirar sua trajetória. Algumas queriam saber como ele conseguiu. Outras pediam conselhos e oportunidades. O nome dele passou a circular mais. Convites começaram a aparecer. Algo que ele nunca havia imaginado. O reconhecimento finalmente chegava. Sem buscar vingança, ele seguiu em frente. Não precisava provar nada para ninguém. O sucesso falava por si só. Cada conquista era fruto de resistência. Ele lembrava das palavras duras do passado. Mas agora elas já não doíam. Tinham perdido a força. Um dia, algo inesperado aconteceu. Uma notícia começou a circular. Seu nome apareceu em destaque. Ligado a um projeto bem-sucedido. Pessoas comentavam e compartilhavam. A história começava a se espalhar. Sem que ele percebesse. A repercussão foi maior do que esperava. O jovem passou a ser reconhecido publicamente. A imagem dele ganhou outra dimensão. Aquilo que nasceu no silêncio. Agora ecoava para todos verem. A trajetória não podia mais ser ignorada. O mundo finalmente alguém comentou algo diferente. Um nome familiar chamou a atenção. A dúvida começou a surgir. Seria possível que fosse ele?
A ideia parecia absurda demais. Eles nunca acreditaram nisso. A curiosidade tomou conta. Alguns buscaram mais informações. Outros preferiram negar. Era mais fácil não acreditar. A imagem do jovem fracassado ainda existia. Aceitar a verdade exigiria humildade. E isso incomodava. Com o passar dos dias, as evidências cresceram. As notícias se repetiam. O nome aparecia novamente. A história era sempre a mesma. Um jovem que venceu contra tudo. Inclusive contra quem duvidou dele. A ficha começava a cair. O silêncio tomou conta da família. Ninguém comentava em voz alta. Mas todos pensavam na mesma coisa. Lembravam da rejeição e dos julgamentos. Das palavras duras ditas naquela noite. O passado voltava com força. E o arrependimento se aproximava. O jovem, por sua vez, seguia tranquilo. Não guardava rancor no coração. Sabia que a verdade apareceria. Não por discussão, mas por realidade. O sucesso tinha seu próprio tempo. E quando chegava, era impossível esconder. O final estava próximo. Sem perceber, algo começou a mudar. Ele ainda não via resultados claros. Mas já não era o mesmo jovem. A rejeição o endureceu por dentro. A solidão o ensinou a resistir. E o sonho, mesmo ferido, permanecia. Esperando o momento certo. O jovem começou a entender o jogo da vida. Nada acontecia rápido como ele imaginava. Cada dia exigia mais esforço que o anterior. Mas algo dentro dele estava diferente. A dor já não paralisava como antes. Ela agora empurrava. Ele passou a estudar sozinho, do seu jeito. Aprendia com erros, quedas e tentativas. Não havia professores nem orientações claras. A experiência virou sua maior escola. Cada falha trazia um aprendizado novo. Cada dificuldade revelava um caminho. Ele evoluía no silêncio. Enquanto a família seguia a rotina de sempre. O jovem vivia dias imprevisíveis. Alguns eram cheios de frustração. Outros traziam pequenas vitórias invisíveis. Conquistas que ninguém comemorava. Mas que para ele significavam tudo. E o mantinham de pé. Pouco a pouco, as ideias começaram a clarear. O sonho deixou de ser apenas imaginação. Ganhou forma, estratégia e direção. Ele passou a enxergar oportunidades. Onde antes só havia medo. A confiança crescia discretamente. Sem fazer barulho. Houve um dia em que algo funcionou. Não foi grande, nem chamativo. Mas foi real pela primeira vez. Uma pequena resposta positiva surgiu. O jovem quase não acreditou. Era o sinal que precisava. O primeiro de muitos. A partir dali, ele se dedicou ainda mais. Trabalhava quando podia, aprendia sempre. Dormia pouco, pensava muito. Cada decisão era calculada com cuidado. Ele sabia que não podia errar tanto. Não tinha para onde voltar. O sonho era o único caminho. As dificuldades não desapareceram. O dinheiro continuava curto. O medo ainda aparecia à noite. Mas agora existia algo novo. Uma esperança fundamentada em resultados. Pequenos, mas verdadeiros. Que mudavam sua postura. Algumas pessoas começaram a notar. Perguntavam o que ele andava fazendo. O jovem respondia com cautela. Ainda tinha medo de ser julgado. As feridas do passado estavam abertas. Mas ele já não se encolhia. Falava com mais firmeza. Mesmo longe, a família não sabia de nada. Para eles, o jovem ainda tinha fracassado. Ainda era o erro da casa. Ninguém imaginava sua evolução silenciosa. Ninguém sabia das noites em claro. Nem dos primeiros avanços concretos. Tudo permanecia oculto. Sem perceber, o tempo passou. E com ele, o jovem amadureceu. A rejeição virou combustível. A solidão virou foco. O sonho deixou de ser fuga. Passou a ser construção. E a virada se aproximava. O reencontro aconteceu de forma inesperada. Não houve aviso nem preparação. A família o viu chegar diferente. A postura, o olhar, a segurança. Nada lembrava o jovem de antes. O silêncio tomou conta do ambiente. As palavras pareciam insuficientes. Eles demoraram a reconhecê-lo. Não pela aparência, mas pela presença. O jovem não parecia mais perdido. Havia firmeza em cada passo. A imagem do fracassado não combinava. A realidade estava diante deles. E não podia mais ser negada. Ninguém soube o que dizer primeiro. Os julgamentos do passado ecoavam. As palavras ditas naquela noite voltaram. Cada acusação parecia pesada agora. O jovem manteve a calma. Não veio cobrar nem acusar.
Veio apenas como ele era. A família percebeu o erro tarde demais. O sonho que haviam condenado venceu. A decisão que chamaram de loucura deu certo. O jovem construiu tudo sozinho. Sem apoio, sem aplausos. A verdade doeu mais que qualquer discussão. Porque era silenciosa. Alguns tentaram se justificar. Outros pediram desculpas timidamente. Mas o jovem não guardava raiva. Ele já tinha feito as pazes consigo. O que mais importava foi resistir. E seguir quando ninguém acreditou. Isso ninguém podia tirar dele. O reencontro não foi de celebração. Foi de reflexão profunda. A família precisou encarar suas falhas. E o jovem, sua própria força. Não houve discursos longos. A verdade estava evidente. E isso bastava. Ele não precisou dizer que venceu. O resultado falava por ele. Tudo que construiu estava ali. Visível, concreto, real. O silêncio da família confirmou tudo. A dúvida havia desaparecido. Restava apenas aceitação. O jovem saiu dali em paz. Não buscava aprovação tardia. Sabia quem era agora. Sabia o que tinha superado. O passado já não o prendia. Ele caminhava livre. E consciente do próprio valor. A história dele não era sobre dinheiro. Era sobre coragem e resistência. Sobre seguir um sonho desacreditado. Mesmo quando a família se opôs. Mesmo quando foi chamado de fracassado. Ele continuou avançando. E isso mudou tudo. Quando ninguém acreditou, ele acreditou. Quando foi rejeitado, persistiu. Quando caiu, levantou sozinho. O final não foi surpresa para ele. Foi consequência de escolhas difíceis. Essa foi a história de um jovem. Que venceu quando ninguém acreditou.